Olá, lembram de mim? Eu sou a Maria Fernanda, psicóloga e pesquisadora. Esse vídeo é para apresentar os resultados da pesquisa que vocês participaram. Muito obrigada por confiar em mim e compartilharem suas histórias. A pesquisa se chamou Viver e Conviver com uma Doença Rara, a Dinâmica Familiar e as Narrativas de Pais de Crianças com Fenilcetonúria. A PKU é uma doença identificada pelo teste do pezinho. Ela acontece porque a fenilalanina, presente em alimentos como proteína, como leite, carne, ovos, trigo e feijão, se acumula no corpo em vez de ser usada corretamente. Essa substância é importante para o cérebro, mas quando não é controlada, pode prejudicar o desenvolvimento da criança. O tratamento é feito com uma dieta com pouca fenilalanina e com fórmulas metabólicas que fornecem os nutrientes necessários sem riscos. Sem esse cuidado, podem aparecer atrasos e problemas cognitivos e motores. Eu convidei mães e pais para participarem da pesquisa, mas apenas mães se disponibilizaram. Assim, entrevistei 10 mães de crianças que tinham PKU e busquei entender com profundidade como é conviver com essa doença. As mães que participaram eram de 4 regiões do Brasil e tinham idades entre 23 e 47 anos, com diferentes níveis de escolaridade e profissões. As famílias eram, em sua maioria, compostas por apenas um núcleo familiar, que tinha pai e mãe vivendo juntos com os filhos ou filhas. Entre as 10 famílias, apenas 5 tinham mais de um filho ou filha, sendo que a criança com PKU era a mais nova em todas as famílias. As crianças com PKU tinham entre 1 e 11 anos, eram em maioria do gênero feminino, e algumas estavam em fase escolar, frequentando escolas públicas e privadas. Para conhecer como eram os relacionamentos familiares, as participantes fizeram comigo o genograma, que é um desenho da família que incluiu desde os avós até a criança com PKU. Esse genograma mostrou que, para a maioria das participantes, o relacionamento entre o pai e a mãe da criança com PKU foi considerado como muito próximo. O relacionamento de pais e filhos também foi identificado como bastante próximo, entretanto, as participantes consideraram que as mães tinham um relacionamento ainda mais próximo com os filhos quando comparado com o relacionamento dos pais com os filhos. Já o relacionamento entre os irmãos variou. Alguns distantes, próximos, e em outros casos observou-se ciúmes do irmão ou irmã com PKU por receber mais atenção dos pais devido aos cuidados da doença. Em relação às outras pessoas da família, como tios, avós, primos, os genogramas mostraram que a família materna era geralmente mais presente no apoio do dia a dia do que a família paterna. As avós, tanto maternas quanto paternas, foram consideradas por quase todas as participantes como pessoas muito importantes nesse convívio com a PKU, o que mostra o quanto as mulheres estão presentes nos cuidados da família, principalmente quando há uma doença. Entre as 10 participantes, apenas duas relataram outros casos de PKU nas famílias. O diagnóstico de PKU foi vivenciado pelas mães como um momento de muito impacto emocional. Algumas mães relataram choque, medo, culpa e muitas dúvidas. A descoberta da doença fez com que algumas participantes buscassem a internet para tentar compreender a doença, e outras mães contaram que perceberam uma falta de preparo de alguns profissionais da saúde para comunicar esse diagnóstico. As mães me relataram que compreenderam que a PKU era uma doença genética rara e séria, que exige cuidados constantes com a alimentação e exames. Quando perguntei para as mães o que elas achavam que as crianças entendiam sobre a sua doença, as mães responderam que as crianças demonstravam saber que não poderiam comer qualquer coisa, que com frequência perguntavam aos pais se era permitido comer antes de se alimentarem. Algumas mães também disseram que, à medida que as crianças com PKU iam crescendo, começavam a se questionar se realmente alguns alimentos fariam mal, ficando mais resistentes com a dieta. As mães ainda contaram que alguns familiares demonstravam mais dificuldade de compreender todo esse cuidado com a alimentação porque não enxergavam os sinais e consequências da PKU nos seus filhos. Algumas das dificuldades do tratamento relatadas pelas mães foram em relação à fórmula metabólica que a criança com PKU precisa tomar diariamente, pois para as mães a fórmula tem um gosto e um cheiro ruins. As mães relataram a falta da fórmula em alguns estados brasileiros também. Outras me contaram que era muito difícil conseguir comprar os alimentos que têm pouco ou nenhuma proteína, porque eram muito caros ou tinha pouca variedade e disponibilidade em suas cidades. Algumas mães me disseram que era difícil participar de festas e eventos escolares, porque as crianças se sentiam isoladas por terem que comer comidas diferentes ou porque ficavam sem comer as comidas da festa que eram todas proibidas. Ainda, outras mães disseram que sentiam falta de profissionais capacitados e com conhecimento sobre o PKU, especialmente nas cidades onde viviam. Para quase todas as mães, era muito desafiador o dia a dia da alimentação da criança com PKU e ter que dizer não para os filhos quando eles pediam alimentos que não eram adequados, ou quando a criança pedia mais comida, pois o não significava muitas vezes ver a criança com fome para manter o controle da alimentação. Para as participantes, a PKU gerou impactos psicológicos, porque as mães estão sempre preocupadas com a alimentação e assim se sentem sobrecarregadas. Também observaram os impactos financeiros pelo alto custo dos produtos sem fenilalanina. Embora a maioria das mães relatasse que não gostaria de mudar seus hábitos sociais, muitas contaram que acabaram adaptando a vida, principalmente em idas a restaurantes e festas, para evitar situações que seus filhos fossem expostos a ambientes sem opções compatíveis com a dieta da PKU. Algumas mães relataram que toda a família passou a seguir a dieta da criança, principalmente nos primeiros anos. Outras perceberam que, após o diagnóstico, a alimentação em casa ficou mais saudável.
Entre as participantes com mais de um filho, alguns relataram que os irmãos sem PKU também sentiram o impacto da doença, já que os pais precisavam dedicar muito tempo aos cuidados do tratamento. Diante das dificuldades, as mães me relataram estratégias para lidar com o convívio com a PKU, buscando conhecimento, estimulando a autonomia dos filhos, valorizando as conquistas da criança, fazendo a dieta junto com os filhos, usando a espiritualidade como fonte de força. Também me disseram que usavam brincadeiras e histórias para ajudar com a alimentação da criança e que sentiam receber o apoio de pessoas próximas. Algumas mães relataram receber apoio de parentes próximos, como filhos mais velhos e os esposos, além dos avós e tios das crianças. Também destacaram o suporte de profissionais de saúde, especialmente geneticistas e nutricionistas dos centros de referência, mas também de professores, chefes e colegas de trabalho. As mães me contaram que percebiam que a convivência com a PKU fazia com que elas sentissem mais sentimentos que consideravam negativos do que as próprias crianças com PKU. As mães relataram sentimentos como preocupação, culpa e tristeza, mas também alegria ao acompanhar o desenvolvimento da criança, empatia com outras crianças com outras doenças crônicas e a percepção de que, com o tempo, a rotina ia se tornando mais adaptável. As mães me disseram que sonhavam que a PKU fosse mais conhecida pela sociedade, que os tratamentos fossem ampliados, a fórmula mais saborosa e que existissem medicamentos que permitissem às crianças consumir alimentos com proteína. As participantes sugeriram que os pais de crianças com PKU que estão iniciando essa convivência com a doença busquem informações confiáveis e conversem com outras famílias ou adultos com PKU para trocar experiências sobre o dia a dia e os desafios da convivência com a doença. Outras dicas incluem acolher as próprias emoções, reconhecendo que diferentes sentimentos fazem parte da jornada com PKU. Confiar na equipe de saúde, buscando esclarecimento sobre o tratamento e ter calma, vivendo um dia de cada vez. Por fim, agradeço profundamente a todos os participantes por compartilharem com tanta generosidade suas experiências de viver e conviver com a PKU. Esse estudo só foi possível graças a vocês, e meu compromisso é transformar esses aprendizados em contribuições para fortalecer os direitos e melhorar o cuidado com a PKU. Muito obrigada.